Olá a todos! Vamos iniciar agora o nosso primeiro módulo de Biologia, que é o ramo das ciências naturais responsáveis por estudar a vida. E nesse primeiro capítulo, iremos iniciar estudando justamente a base fundamental de toda a vida, que é a célula. A biologia é o ramo das ciências naturais responsável por estudar a vida, a diversidade dos seres vivos e a interação entre os seres vivos e o meio ambiente. Ela estuda toda a vida, desde os seres mais simples, como as bactérias, até mesmo os mais complexos, como os animais. Como foi dito, a menor unidade fundamental da vida é a célula. A célula é a menor parte de um organismo, de um ser vivo, que é capaz de sintetizar seus próprios componentes, alimentar-se, crescer, reproduzir-se e apresentar qualquer outra característica de um ser vivo. Todo ser vivo ele é formado de células, e para ser considerado uma célula é preciso que o organismo tenha pelo menos 3 características, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Todo ser vivo ele é capaz de nascer, crescer, reproduzir-se, envelhecer e morrer. São características básicas. As células seguem um padrão parecido. Porém, há também os vírus, que apesar de se reproduzirem e apresentarem material genético, eles não são enquadrados como seres vivos pela maioria dos cientistas pelo fato de que eles não possuem estrutura celular, ou seja, eles não têm membrana plasmática nem citoplasma. Eles possuem apenas o material genético que, mesmo para se reproduzir, eles precisam invadir outra célula para que essa célula consiga produzir seus próprios componentes e criar cópias de si mesmo. Os seres vivos, quanto às células, eles podem ser classificados de diversas formas. Vamos ver algumas delas nesse capítulo. Em relação à estrutura da própria célula, os seres vivos eles podem ser classificados entre seres procarióticos e eucarióticos, de acordo com o tipo de célula que ele possui. Ou seja, as células elas podem ser classificadas entre células procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas são as mais antigas e as mais simples de todas. Elas possuem ainda as estruturas básicas de todo ser vivo, como já citamos, a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Porém, o seu material genético ele não fica concentrado em uma região da célula, ele fica espalhado por toda a célula, ou seja, por todo o citoplasma. Eles podem possuir diversas estruturas, porém, são estruturas mais simples e em menor número em comparação às células eucarióticas. Exemplo de seres procarióticos são aqueles do reino Monera, que são as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Iremos estudar esse reino com mais detalhes em próximos capítulos. Diferente das células procarióticas, as células eucarióticas são bem mais complexas. Elas possuem diversas estruturas, que nós chamamos de organelas, muito além das células procarióticas. E além disso, uma das grandes características que diferenciam umas das outras é a questão de que o material genético, que nós chamamos de DNA, nas células eucarióticas, ela encontra-se numa região central chamada núcleo. Como esse núcleo possui uma estrutura chamada carioteca, então o prefixo eu, que significa verdadeiro, faz com que a palavra eucariota significa carioteca verdadeira. Então, como seu material encontra-se concentrado nessa região que nós chamamos de núcleo, isso dá uma grande diferença entre as células eucarióticas e procarióticas. Além disso, como já foi dito, as células eucarióticas possuem diversas estruturas que nós chamamos de organelas. Exemplos de seres eucariontes são aqueles que pertencem aos reinos das plantas, dos animais, dos fungos e protozoários. Iremos fazer um estudo mais aprofundado de cada um desses seres mais à frente. Bom, sabemos que todos os seres vivos são formados de células e que essas células são a menor unidade fundamental da vida. Portanto, iremos estudar a estrutura das células. Sabemos que todas as células são formadas de pelo menos 3 partes, que são
a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Porém, nesse capítulo nós iremos estudar de uma maneira não muito aprofundada, mas de uma forma ampla, todas as características internas de uma célula. Começaremos estudando pelos ribossomos. Os ribossomos são organelas internas das células responsáveis pela produção de proteínas necessárias para o funcionamento celular. Boa parte das estruturas e todas as enzimas e hormônios do nosso corpo, elas são formadas de proteínas, ou seja, são partes importantes de todo ser vivo. E a organela interna responsável pela produção dessas proteínas são os ribossomos. Os ribossomos são encontrados em todos os tipos de células, ou seja, tanto as procarióticas quanto as eucarióticas. O núcleo celular ele está presente apenas nas células eucarióticas. Ele é formado por uma membrana nuclear que protege o DNA. E como ele guarda o DNA, sua função é comandar o funcionamento da célula. Portanto, dentro do núcleo nós encontramos o material genético, que nós chamamos de DNA, que é o responsável por guardar todas as características do ser vivo. O DNA possui uma membrana chamada carioteca, e é justamente dessa membrana que vem o nome eucarióticos. O prefixo eu significa verdadeiro, portanto, eucariota significa carioteca verdadeira. O retículo endoplasmático é o sistema de canais que facilita o intercâmbio de substâncias entre a célula e o meio extracelular, ou seja, fora da célula, e ele ainda distribui as substâncias pelo meio interno. Então, ele é responsável pela distribuição das substâncias tanto internamente quanto externamente. O retículo endoplasmático ele é dividido em dois tipos, que é o granuloso e o liso. Veremos cada um deles nesse momento. O retículo endoplasmático granuloso ele leva esse nome pois possui diversos ribossomos aderidos na sua membrana. Ele é responsável pela produção de proteínas e também pelo transporte de substâncias. Como ele é responsável pela produção de proteínas, então é encontrado em grande quantidade em células secretoras, como as produtoras de enzimas digestivas, por exemplo. Já o retículo endoplasmático liso é chamado assim porque não tem ribossomos aderidos na sua membrana. Ele é responsável pelo transporte de substâncias e também pela produção de lipídios, carboidratos e também inativação de certas substâncias. Devido às suas funções, ele é bem desenvolvido em células sexuais, como os ovários e testículos. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, é responsável por secretar substâncias. Ele recebe e armazena substâncias que foram produzidas pelo retículo endoplasmático. E devido à sua função, ele é bem desenvolvido em glândulas, como por exemplo, as glândulas mamárias. As mitocôndrias, elas são responsáveis por fornecer energia para a célula. Devido à sua função, elas são como se fossem usinas de força. As mitocôndrias captam moléculas energéticas como a glicose e junto com o oxigênio, elas geram reação química produzindo energia, que será usado pela célula para produzir suas funções. O interessante das mitocôndrias é que elas possuem seu próprio DNA, e as mitocôndrias são passadas de mãe para filho. Devido à sua função, quanto mais necessária for para uma célula uma quantidade de energia, mais mitocôndrias essa célula terá, como por exemplo as células musculares, que possuem grande quantidade de mitocôndrias. Os cloroplastos são organelas presentes apenas nas células vegetais. Elas são responsáveis por converter energia luminosa em energia química, em um processo conhecido como fotossíntese. Portanto, os cloroplastos eles possuem função oposta à das mitocôndrias. Enquanto os cloroplastos produzem moléculas energéticas, as mitocôndrias quebram essas moléculas para liberar energia armazenada. A parede celular ou membrana esquelética é uma estrutura que está presente apenas em plantas, fungos e bactérias. Possui função protetora, evitando que haja danos mecânicos nas células e também assegurando seu formato. Muitos antibióticos eles agem impedindo a formação da parede celular nas bactérias,
o que torna a bactéria vulnerável, fazendo com que o sistema imunológico possa agir e destruir essas bactérias. A parede celular é formada por açúcares de nível molecular bem complexo. Os lisossomos são bolsas ricas em enzimas digestivas e possuem função de digerir o material orgânico que a célula absorve. São produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso, empacotadas pelo complexo de Golgi, que os transporta até essas substâncias para serem digeridas. Os peroxissomos são bolsas responsáveis pela inativação do peróxido de hidrogênio, que nós conhecemos como água oxigenada. Daí vem o seu nome, do peróxido de hidrogênio, que é produzido pelo metabolismo celular através de uma enzima chamada catalase. Como o peróxido de hidrogênio ele é tóxico para a célula, então os peroxissomos agem quebrando essas moléculas em moléculas inofensivas à célula. Os centríolos são estruturas semelhantes a microtúbulos e que estão presentes apenas nas células animais. Elas participam da divisão da célula e também da formação de cílios e flagelos nas células que os possuem. Portanto, também são responsáveis de certa forma pela locomoção das células. Para finalizar, vamos rever cada uma das estruturas que nós vimos nesse vídeo. A membrana plasmática possui função de elasticidade e resistência e permeabilidade, permitindo ou impedindo a passagem de estruturas para dentro e para fora da célula. Ela está presente em todos os tipos de células. O citoplasma é o líquido intracelular, onde encontra-se mergulhado todas as organelas e estruturas internas da célula, e também está presente em todos os tipos de células. Os ribossomos são as organelas responsáveis pela produção de proteína, e também estão presentes em todos os tipos de células. Os cloroplastos são as organelas responsáveis pela síntese de moléculas energéticas, ou seja, pela absorção e produção de energia. Estão presentes apenas nas células das plantas. As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular, que é a reação de quebra das moléculas energéticas e liberação da energia. Estão presentes apenas nas células animais e também das plantas. As bactérias elas conseguem energia através de um outro processo que nós iremos estudar com mais detalhes em próximos capítulos. As células das plantas possuem uma grande bolsa chamada vácuolo e tem função de osmose, ou seja, controlar o balanço hídrico dentro da célula. Estão presentes, como dito, apenas nas células das plantas. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso é responsável pelo transporte e produção de proteínas. Está presente apenas nas células animais e das plantas. O retículo endoplasmático liso é responsável pela produção e transporte de esteroides, estando presente nas células animais e das plantas. O núcleo é a região onde contém o material genético, que está presente apenas nas células eucarióticas, ou seja, células de animais e plantas, além de seres unicelulares do reino protista. Os lisossomos são vesículas responsáveis pela digestão intracelular e estão presentes nas células animais e das plantas. O complexo de Golgi é responsável pelo armazenamento e secreção de substâncias, estando presente nas células animais e das plantas. E a parede celular é responsável pela proteção e resistência da célula, estando presente apenas nas bactérias, plantas e fungos. Todas essas estruturas serão estudadas com mais detalhes em próximos capítulos. Nesse primeiro capítulo fizemos apenas um apanhado geral de todas elas para podermos entender como funciona a estrutura de uma célula. Não esqueçam também de ler e estudar a apostila, pois lá tem mais detalhes sobre esse assunto, e também tentem resolver todas as questões do capítulo. Nos vemos na próxima aula.